todos que me estão a ver nesta noite. Esta é uma noite especial. Confesso que vivi estes últimos dias com alguma expectativa, porque é uma noite especial, porque estou com uma pessoa efetivamente especial. É um convidado, eu não sei se ele tem a noção de quão especial é para as pessoas e que Deus lhe deu aqui um dom e que tem sabido instrumentalizá-lo muito bem. E por isso, esta noite vamos falar de espiritualidade, porque quando me cruzei com o Sr. Padre José Cruz e conheci-o através do meu marido, foi através do João que o conheci, senti imensa espiritualidade no Padre José Cruz. Confesso que senti. Desde então, tenho assistido a várias missas presenciais na Eira da Paz e da Alegria, mas ultimamente, confesso, tem sido mais online. E hoje estamos aqui também desta forma online, mas perto. Eu quero acreditar que estamos muito, muito perto de corações unidos, para que efetivamente esta conversa possa chegar a muita, muita gente e principalmente aqui ao nosso coração. Estejam confortáveis, porque é importante estar confortável, porque a conversa vai começar. Vou começar com uma pergunta que costumo fazer a todos os meus convidados. Não foram ainda muitos, mas quem é o José Cruz? Olá, boa noite. Eu sou o José Cruz, um homem que acredita na força da vida do amor, ama a Deus, ama a natureza, mas porque na natureza também encontro Deus. Amo as pessoas e é uma das particularidades, e aprendi muito com a minha querida mãe, a amar até os próprios inimigos e aquilo que Cristo nos pede. Porquê? Porque as pessoas são a criação maior de Deus, são a expressão maior do amor de Deus. Quando Ele nos fez, descansou e fez-nos à sua imagem e semelhança. Por isso sou um homem que gosta de ser e está à procura de si todos os dias, e isso significa à procura de Deus todos os dias, porque eu quero ser cada vez mais imagem e semelhança dele, com as minhas fragilidades, com a minha história, como todos nós temos a nossa história, não é? E amo andar pela natureza, andar descalço, voar com as asas do Espírito Santo, porque fisicamente, quando eu era criança, tentei voar, porque era um dos meus sonhos, mas estraguei muito. Correu mal? Não, correu bem, só estraguei alguns chapéus do meu pai, mais nada. Aquelas cabanas grandes. Como é que fazia? Eu embalava-me naqueles combos, não é? Vinha a correr e depois fazia assim e desde tenra idade eu senti que de facto Deus queria-me. É. Logo desde muito novo. Porque o meu sonho desde criança era ir pelo mundo com um grupo de amigos fazer o bem. Muito inspirado, se calhar, por São Francisco de Assis, que é um lugar muito especial. Mas porque teve uma educação, já falou aí na mãe, já percebemos que a mãe teve aí um elo muito, muito forte e importante na sua vida. Mas porque teve uma educação assim, porque... Eu cresci na família católica, em que a minha mãe era muito católica, de facto. A minha mãe queria ser freira, portanto... E o facto de não o ser, naquela altura não foi possível, ela tinha dificuldade em ver, depois não aprendeu a ler, e portanto essas coisas eram... É curioso porque ela não lia, não sabia ler nem escrever, mas era uma sábia. E ensinou-me as coisas, educou-me. Apesar da minha avó paterna ter uma influência muito grande naquilo que eu sou. Desde tenra idade eu aprendi a dar e a partilhar
Como hoje. Trouxe no meu saquinho uma partilha, que já está o saco vazio, que já entreguei. Já entregou. O mimo. Trouxe umas pipocas. Exatamente. Feitas por mim, sem praticamente Mas, padre, essa bondade, essa vontade de dar, essa vontade de fazer o bem, nasce com a pessoa ou também se aprende? Aprende-se. Também se aprende. Depende muito. É assim, Deus faz-nos perfeitos e quer-nos nessa missão maior. Todos nós, nesta terra, temos uma missão muito especial. E qual é essa missão? Os que são crentes, naturalmente, em Jesus Cristo, viver o amor de Cristo. Sermos, quanto mais, imagem e semelhança dele nesta terra. Essa é a nossa maior missão. Embora muito do nosso tempo e da nossa entrega nós gastamos nas coisas do mundo. Naquilo que nos rouba precisamente esse lugar de amar. Eu sempre aprendi e vivi isso desde criança, mas depois ao longo da minha vida. Quando damos coisas nossas, nós ficamos felizes. Mas quando nos damos a nós próprios, a força é outra. É maior. É. E nós focamos muito a nossa vida e cada vez mais, não é? No mundo das coisas. São as coisas que são importantes. Mas mais do que as coisas, o que importa é o que se vive. E é o que se é diante de nós próprios, diante de Deus ou da vida, se não acreditarmos, porque há pessoas que não acreditam em Deus, mas vivem na espiritualidade. E já lá vamos. E isso é assim a base da nossa conversa de hoje. E já lá vamos. Mas é uma riqueza vivermos a espiritualidade ou a nossa fé em comunidade. Somos mais ricos, somos mais felizes. Até mesmo quando nas nossas provações da nossa humanidade. Apesar de Deus querer-nos perfeitos e uma vida perfeita, vivemos as fragilidades nossas, não é? Que são próprias da nossa humanidade. Claro que sim. A doença, a desilusão, as expectativas frustradas, os desencontros, e isso rouba-nos o lugar de Deus em nós. Como é que o Padre Cruz vive essas provações? Eu vi uma frase sua, há relativamente pouco tempo, que dizia mais ou menos isto. Por vezes também temos que nos revoltar com Deus. Eu revoltei contra Deus. Também temos que ralhar com Deus. Absolutamente. E eu fiquei a pensar como é que o Padre Cruz, como é que ralha com Deus? Revolta-se com Deus porque lhe traz uma doença, porque lhe traz um dissabor? Agora já não revolto. Porque a revolta destrói-nos e desconstrói-nos. Eu vivi um tempo, posso partilhar, de onde é que vem essa raiz, diríamos assim. A minha avó paterna, a minha avó Nazaré, ela partiu nas minhas mãos. Portanto, eu tinha 11 anos, quase 12 anos. Eu era uma criança que eu rezava o texto todos os dias, ia à igreja praticamente sempre. Pronto, era acólito. E de repente vejo das pessoas mais queridas que eu tinha, que era a minha querida... Naquela altura... Eu confessei isso à minha mãe, portanto, eu gostava mais da minha avó do que da minha mãe, não tenho vergonha de dizer. Mas depois percebemos que isso era a minha interpretação daquela altura, como adolescente que eu estava, não é? Que eu era. Hoje, eu consegui depois perceber, e ela também fez o papel dela, o que é que aconteceu? A avó partiu nas minhas mãos e eu revoltei-me com Deus. De facto, eu que era uma criança Mas tinha 11 anos. Tinha 11 anos, quase 12 anos. Ela partiu dia 6 de dezembro. Esse era o José Cruz de 11 anos, com 11 anos. Exatamente. E o José Cruz de hoje também se revoltaria com Deus? Daquela maneira não, de forma alguma. Porque eu hoje consigo ler de outra forma aquele tempo. Porquê?
a minha avó escolheu morrer nas minhas mãos, porque eu era a pessoa que ficava com ela, ela contava histórias fantásticas, era uma criativa, era a mulher dos sabores, não é? Fazia as filhotes, fazia os costurões, fazia os bolinhos, e lá ia eu, a tia Rosa, a tia Lígia, a tia... Pipocas não fazia? Não, eu é que... mas eu com 10 anos já fazia pipocas. Então, E fazia pão, e amassava. E isso a minha querida mãe... Pão, eu sei que A minha querida mãe... na Era da Paz e Alegria Sim, sim. fazem sempre um pão maravilhoso. Exatamente. Quando nós lá vamos. E a minha querida mãe ensinou-me isso desde os 8 anos. E a juntar as minhas mãozinhas, não é? Quando rezávamos à noite, às vezes, é uma das memórias que tenho, é de sentir as minhas mãos unidas, mas com as mãos dela a aconchegar as minhas mãos. E é curioso que no tempo da doença da minha querida mãe, era eu que lhe aconchegava as mãos a ela. É quase como se fosse Sim. E perante a partida da mãe e do pai, que foram 4 dias, foi assim um choque, 25 de Abril e dia 29 de Abril de 2018, foi uma perda, eu senti-me órfão, não é? Mas é curioso, não tive revolta, não tive... Já não se zangou com Deus. Jamais. Mas Não. continuo a achar que por vezes temos Mas essa necessidade. dói-nos. Agora, se eu estou, e acontece, eu digo muito isso nos funerais, ou nas pessoas que eu acompanho, imensas pessoas no luto, não é? Que fazem o seu luto. Já agora convém aqui dizer, eu penso que lá em casa muitos saberão, mas o Sr. Padre José Cruz é capelão do Hospital dos Capuchos e da CUF Descobertas. E, portanto, o Hospital dos Capuchos, que pertence ao grande centro hospitalar universitário de Lisboa Central. Acompanha imensa gente num período frágil. A partir, não é? Ainda esta semana que passou, foi no sábado, exatamente, ajudei uma família a despedir-se e a preparar a partida daquele homem. E foi uma história. Depois, nesta altura, eu recebo muitíssimo, porque aprendo tantas histórias de amor fantásticas, maravilhosas mesmo. Este casal tinha-se conhecido em Luanda, aliás, em Angola, e viveram 62 anos de um amor e de uma partilha extraordinária. E ela conversava mesmo, nós nunca nos zangámos. E é tão extraordinário. E estavam ali os 3 filhos, extraordinário, não é? os 3 filhos e um dos netos ali numa partilha e uma nora. Foi tão bonito. Porque eu geralmente procuro que a pessoa, se há um dos cônjuges ou às vezes um filho, que relata um bocadinho a história ou do amor, ou como é que eles se conheceram, começa-se por aqui, e o que é que isto ajuda? A pessoa deixa-se estar focada apenas naquela dor, no sentimento de partida, da partida, não é? E com as suas memórias, que eu não considero um passado, todas as nossas memórias não são um passado. Porquê? Todas as memórias que são vividas no amor são eterno presente, porque o amor é eterno. Estamos a entrar mesmo no mundo da espiritualidade. Claro, é essa a espiritualidade. Porquê? Porque o que é a espiritualidade? É que hoje em dia tudo aquilo que dá um sentido à vida. Pois, era isso que eu queria também que falasse comigo e com quem nos está a ouvir, porque hoje em dia fala-se muito de espiritualidade, Sr. Padre, e ficamos aqui um bocado confusos, porque ouço imenso falar do universo, e o universo vai-te dar isto, ou o universo vai-te castigar com isto, e porque estamos na era da espiritualidade, mas eu acho que tudo às vezes tão vão. Há aqui qualquer coisa que efetivamente tanta gente que fala da espiritualidade, será que sabe mesmo o que é espiritualidade? Quando está nesta procura, já procura um bocadinho a felicidade, e eu acho que, como o Sr. Padre disse, não há ninguém é totalmente feliz.
Porque há sempre, só no céu. Há sempre uma coisinha ou outra que nos aborrece, olha, nem que seja um joanete no pé, há sempre qualquer coisinha que nos aborrece. Portanto, toda esta procura que as pessoas têm e confundem às vezes com espiritualidade, de felicidade, de tudo muito cor-de-rosa, de dinheiro, de saúde, de amor, toda essa procura não cabe na espiritualidade que o Senhor Padre acredita, na espiritualidade que... Eu diríamos que também há uma espiritualidade mundana. E essa não é genuína nem é verdadeira. Porquê? A espiritualidade mundana serve-se desse engodo, diríamos assim, muitas vezes para chegar aos seus objetivos económicos, não é? A espiritualidade também está por aí à venda. Pois está. São as pedras, são os búzios, são não sei quantos, são... e nós temos de desmistificar isso, não é? Há pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas vão às cartomantes, vão às leituras de áureas, vão às... não é? Não conseguem, na razão, encontrar a Deus. Porquê? Porque Deus não se encontra apenas na razão. Tem que lá estar o coração. E naturalmente, tem que deixar-se nascer a fé. Não é? Se eu tenho o meu coração numa lógica do ganhar e perder, estou perdido. Se eu estiver o meu coração na lógica da espiritualidade autêntica e genuína, que é reconstruir um sentido e encontrar esse sentido para a minha vida. Eu já conheci ateus muito espirituais, muito altruístas, de uma verdade, de muito... pessoas muito retas, curiosamente, vivem os valores judaico-cristãos, da verdade, do amor, da dádiva, do altruísmo, não é? Sem estarem vinculados a uma religião, ou seja... Sem religiosidade, mas vivendo a sua espiritualidade, embora eles nem acham que não acreditam. Então acham. Eles não acreditam, mas eles acreditam no amor e fazem... A vida diz o contrário. Exatamente. E é possível que hajam muitos que se dizem até católicos ou de outras crenças que vivem em coerência de vida. Ou seja, a fé que professam é incoerente com a sua prática de vida. Até mesmo alguns dos católicos, e eu meto-me sempre com todas as celebrações no final, ou dos batismos, ou dos casamentos, ou dos funerais, faço esse reparo, que é, muitos de nós rotulamos-nos de católicos praticantes. Mas se eu sou não praticante, o que é que eu sou? É assim, se eu for pai, se for mãe, e deixar de praticar a minha missão de mãe e a minha missão de pai, que pai ou que mãe é que eu sou? Não é? É estranho. Também a nível da minha espiritualidade, ou da minha crença, ou da minha fé, se eu não vivo, é estranho, não é? Aliás, até na própria religião. O que é que significa a religião? Significa religar-me, ou ligar-me ao transcendente, ao divino, a um sentido para a minha vida. E a espiritualidade, diríamos que é o caminho e a religião é a forma para fazer esse caminho. Posso fazer de várias maneiras, não é? O caminho é a espiritualidade, que é largo, onde cabem tudo e todos. Mas depois, a forma como eu faço esse caminho, que é a minha crença ou a minha religião, porque há homens que acreditam sem serem religiosos. Portanto, são crenças diferenciadas. Uns são cristãos, outros são islâmicos, outros são evangélicos, outros são animistas, outros...
A espiritualidade é um ato solitário, é um ato meu, e a religião é que depois me liga a minha espiritualidade aos outros. Não, há quem viva a espiritualidade de forma individualista e individual, sou eu e eu. Pergunto eu. Sim, mas... e há gente que vive a sua espiritualidade em grupo, de uma forma comunitária. A crença, ou a religião, expressa-se de facto de forma comunitária, não é? Claro. Também há, digamos, a individualidade, porque Deus fez-nos únicos, nomeadamente na crença católica, não é? Fez-nos originais, únicos, nesta terra. E isso... mas isso faz-nos e também nos fez comunidade, não é? Então, o próprio Deus define-se, o Deus em que nós acreditamos, como católicos, é um Deus de trindade, não é? E é um Deus de relação. O que define Deus é, ele disse mesmo assim, em Êxodo 3:18, não é? Eu sou aquele que sou, mas é um Deus de relação, em que o Pai conhece o Filho conhece o Pai. Eu deixar-vos-ei, mas o Espírito Santo ficará convosco. O Paráclito, né? Quando Cristo vai para o Pai e assume essa... Então, há uma... E toda a história do povo de Deus é uma história de relação. Da relação de Deus com o seu povo, com alguns intermediários, não é? Como Abraão, o pai das 3 religiões monoteístas, dos crentes, considerado o pai dos crentes, onde aí nos reencontramos muitos, mas depois todos os seus profetas e de forma especial o seu Filho Jesus Cristo, que é congregador, não é? Até a sua própria missão. Ele não faz... Ele podia fazer tudo sozinho, não é? Mas ele não faz a missão sozinho, escolhe 12, os 70, e fora aqueles não estão registados, não é? Porque as mulheres que sempre o acompanham, claro, para todo o lado, não estão descritas. Porquê? Vivemos naquele tempo uma sociedade em que a mulher judia tinha pouca expressão. Ainda hoje, agora é diferente, mas pronto, naquela altura muito menos. E de facto, Cristo faz uma reabilitação do lugar da mulher, dá-lhes o papel de serem as primeiras a acreditarem e a divulgarem a ressurreição, não é? É extraordinário, é extraordinário. E até mesmo a primeira, antes de acontecer a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, há uma mulher que acredita. Marta. A Marta, que andava ocupada com todas as coisas do mundo, que era a irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro e de Maria. Exato. Eram 3 amigos de Jesus. Exato. E o que é que acontece? Jesus visita-os em casa e Marta quer recebê-lo bem. Então vai para os tachos das panelas. Atenção, a espiritualidade também se manifesta nos sabores. É? Claro que sim. Como? Eu vou só aqui fazer uma... Eu vou querer voltar a essa dos sabores, até mesmo porque me ofereceu pipocas que têm um sabor e eu quero saber até que ponto é que as suas pipocas me podem transmitir a espiritualidade. Mas eu estou aqui um bocadinho também... Sei que temos 107 pessoas a ver-nos neste momento. E gostaria de perceber, porque sei que há sempre comentários e pessoas que nos mandam, mas confesso que hoje não estou a conseguir. Lá está, falta aqui a minha filha, a minha técnica, e portanto, o que é que eu vou pedir ao João? Que ninguém está a comentar. Estou só a ver. Não podes falar. Estou mesmo só a ver, ninguém comentou, não acredito. Não, mas certeza que tem que haver. Fazes uma coisa, João. Entra lá no vídeo e diz-me se há alguma coisa. Bem, de qualquer das formas, esta questão dos sabores, enquanto não conseguimos perceber... agora até temos 111 pessoas. De repente aumentou assim cerca de 9 ou 10. Foi porque falámos de sabores. Exatamente. Sabores é sempre muito bom. Como é que se transmite a espiritualidade nos sabores? Então vamos recuar um bocadinho no tempo. Abraão visita daquelas 3 mensageiros que visitam Abraão,
Abraão é um homem... é um homem bom, um homem justo, com Sara, não tem filhos, é o que lhe falta, não é? E aqui estes mensageiros vão dizer que ele vai ser pai. E de uma geração incontável, como as estrelas do mar e as flores do campo, não é? E o que é que acontece? Há um banquete, há um pré-anúncio, não é? Há um vitelo, há o pão ázimo, há o cálice do vinho. São os sabores, não é? E ao longo, depois a viúva de Sarepta, os pãezinhos com o azeite e a farinha de almotolígia, não é? As bodas de Canaã, realmente agora está a falar de Canaã, o vinho está a faltar. O primeiro era o quê? É verdade. Não falta Nunca alegria. tinha pensado nisso. Não falta alegria, não é? É verdade. Aliás, dos momentos mais especialíssimos e únicos e que dão todo o sentido à nossa fé católica, que é a Eucaristia, em que nós acreditamos que, de facto, aquele pão da nossa humildade e aquele vinho transforma-se no corpo e sangue de Cristo, sem sabores, não há Eucaristia. Tinha pensado nisso. Não há Eucaristia, não é? Nunca tinha pensado. E depois, se avançarmos na história, e ao longo da Bíblia, existem outros momentos. Cântico dos Cânticos, não é? O bolo das passas, e deixa-me deitar é extraordinário. Quando a amada, aquele diálogo entre o amado e a amada, deem-me bolos de passas, diz a amada para o... Depois, também na tradição, todos os doces conventuais, não é? É verdade. Tem uma história... São os melhores. E aliás, ainda há bem pouco tempo, eu fui havia uma minha amiga que fazia anos, que é a Teia, e mais duas se calhar a Teia está-nos a ver, duas amigas, e fomos a um convento, porque posso-vos dizer, foi assim esverga, para ver o convento e também ver o licor, não é? Sim. Porque é um licor muito bom para as constipações, essas coisas todas. E depois fomos ao lado a um outro convento das irmãs que tinha umas bolachinhas, também aí, ou como lembro-me do convento aqui em Lisboa, que as irmãs faziam umas bolachinhas extraordinárias, as pessoas iam lá, iam às meditações e depois no final havia sempre... E os sabores fazem parte da congregação, desta relação e ajudam à presença e à relação das pessoas e até à expressão um vinho espirituoso. Pois é verdade. Hã? É verdade. Vinho espirituoso. É um vinho que é doce, que é amável, que nos eleva. E é verdade que até um próprio cálice de vinho ajuda a pessoa, por vezes, a pessoa que é mais inibida, mais fechada, não é com exagero. Claro, claro. Copo de vinho, uma coisa, ajuda a pessoa a abrir, não é? Não, ajuda são momentos que trazem, ajudam a pessoa a estar mais disponível. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Claro. Já vou comer as pipocas com outra Além forma disso, quando nós fazemos com amor, porque essas pipocas foram feitas com amor por mim e foram feitas por várias situações. Uma foi para um aniversário e outra foi para um luto, precisamente. Portanto, os contrastes da vida. Sim. Porque eu, geralmente, nos funerais, quando faço funerais, procuro sempre levar um sabor para a família. Pipocas, uns pãezinhos doces, com amêndoa, às vezes faço os pãezinhos de amêndoa. Depende do tempo que eu tenho, e da minha disponibilidade. As pipocas eu vim mais rápido, o pão não preciso. E porquê?
Porque a pessoa nesses dias não recebe nada, não é? E a pessoa pensar que alguém já pensou nela e depois partilham entre a família, normalmente algumas das famílias que depois congregam lá na casa da mãe, ou do pai, ou dos dois, e os sabores ajudam, aconchegam. Aconchegam. Exatamente. Realmente nunca tinha pensado nessa perspectiva de espiritualidade através dos sabores. Mas, também. E provavelmente, se calhar, poderíamos ir também aos 5 sentidos, não é? E se formos a estas festas portuguesas, por exemplo, na minha própria, eu sou de Moita dos Ferreiros. Moita dos Ferreiros temos Torres Vedras? Não, Lourinhã. Já chegámos a serem muitos anos dóvidos, mas depois passamos a ser da Lourinhã. E são os bolinhos de Nossa Senhora da Conceição. Há os bolinhos da festa de Nossa Senhora da Assunção, que é em 15 de agosto. E ao longo também no Natal, não há Natal sem filhoses, entre aspas, não há Natal sem Menino Jesus. Mas é verdade que as filhoses fazem parte não é? Dos sabores dessa época festiva, não é? Bom, eu estou ali a ver o João que diz... agora, podes ler. Alguém pergunta ao Padre Cruz, nessa perspectiva de que também os sabores ajudam ou potenciam, ou por eles também há a espiritualidade, se é por isso também que na ilha há uma vertente do pão e a distribuição do pão. O pão é uma questão muito genuína. Eu recordo, portanto, durante muitos anos, não é? O pão era o pão de milho, inicialmente, matava a fome. Eu cresci com este testemunho da minha querida avó e ainda está vivo, julgo que ainda está vivo, naquela altura eu era uma criança, na altura da Segunda Guerra Mundial, em que a minha avó cozia às escondidas do meu avô fornadas de pão de milho para dar às crianças da moita, que não tinham comida. É assim, se queres falar de Deus a quem tem fome, primeiro matas-lhe a fome física e depois matas-lhe a fome espiritual. Sabe que isso também acontece? Agora estou aqui. E sabemos a influência que tem ao longo da história, não é? Os conventos, sempre como lugares onde os mendigos, e há histórias imensas, onde Cristo se disfarçava de mendigo para ir bater à casa de alguém. E há histórias maravilhosas, não é? Sim. De pessoas que receberam a Cristo e que o trataram, não é? Como o labrador da arada, não é? Que leva no teu carrinho e depois ele chega à casa e mata-lhe o fazão e dá-lhe a melhor cama. E ele estava a comer a Cristo e não sabia. Já percebemos que a gastronomia e a espiritualidade estão intimamente ligadas, não é? Seu Padre, eu já consegui, pelo menos, olha, tenho aqui uma pergunta que é de um sacerdote também, que eu conheço. Muito bem. Que é o Padre Carlos Almeida, pároco de Alferrarete, Sardual. Sardual, sim. E que lhe pergunta, agora vem a parte se calhar mais complicada, porque enquanto é a Dora Maria a fazer as perguntas, agora quando vai lá de casa, vamos tentar responder a algumas, porque provavelmente não conseguiremos chegar a todos, porque eu já percebi, temos ali 96 perguntas. Vamos. Mas, olha, o Padre Carlos Almeida pergunta, mas afinal de contas, o que é espiritualidade? Há apenas uma ou há várias? A espiritualidade é única, que se manifesta de formas diferentes, não é? Porquê? Ou de caminhos diferentes. O que é a espiritualidade? É cada pessoa poder encontrar um sentido para a sua vida. E há inúmeras formas
de encontrarmos o sentido para a nossa vida. Infelizmente, há gente que encontra o sentido para a sua vida numa droga. Não encontra. Está a perder. E diríamos que esses caminhos são os caminhos inversos da espiritualidade. Porquê? Tudo aquilo que faz perder o sentido da sua vida original, como Deus nos fez, afasta-nos da espiritualidade. Tudo aquilo que nos faz aproximar daquilo que Deus nos criou para nós. Deus tem que estar sempre presente na espiritualidade. Ou Deus, ou transcendente, ou amor, como tem que estar, sim. Eu ainda há bocadinho no início desta conversa contei aqui um episódio. Quando me ofereceram onde está a Nossa Senhora, a Virgem Milagrosa, que eu tenho sempre em casa, ofereceram-me com um Buda. E eu tirei o Buda, porque não me diz rigorosamente nada, e coloquei, porque achei muito bonito aqui esta parte da base. Quem acredita no Buda, ou quem, não sei se poderá dizer devoto do Buda, a espiritualidade não existe? Não existe. Existe? Isso. E eles, portanto, a pessoa encontra o seu sentido para a vida. Nós acreditamos que Cristo é o nosso único Salvador. Para aquela pessoa, eles acreditam que é Buda. Mas nós confiamos que o nosso caminho é verdadeiro. Não posso colocar em causa a outra pessoa. Se é a descoberta dela, ela faz o seu caminho. No entanto, isso não me rouba a mim a firme fé e convicção de que Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu caminho, é a verdade e vida. Eu respeito a outra pessoa. Porque respeita a espiritualidade da outra pessoa. Bom, absolutamente. Portanto, aqui a questão que o Sr. Padre Carlos nos colocava, mas há uma espiritualidade ou várias, não sei se vou resumir bem, mas há apenas uma única espiritualidade. Depois é tomar aqui algumas formas diferentes, é isto? Religiões, há diversas religiões, mas que se vivem num caminho único de espiritualidade. Aliás, eu próprio, no meu terreno, não é de cuidar nos hospitais, é curioso porque, apesar da divisão Estado e Igreja, e ainda bem que existe, não é? O próprio Estado, ou a própria sociedade, reconhece que a espiritualidade é um contributo à ciência espiritual e religiosa, porque é assim a designação, a ciência espiritual e religiosa, é um contributo especial para o bem-estar da saúde daquele que está a ser cuidado. Portanto, até aí, até o próprio Estado, até que é adverso à religião, reconhece a espiritualidade. Claro. Portanto, e acho que aí é um bom processo, é um bom caminho. É um bom processo. Vou voltar aqui a quem nos está a ver, também para se sentirem um pouco mais connosco. Tenho aqui uma pergunta. Maria do Céu Xavier diz, pronto, tenho uma foto com o Padre José Cruz e anda sempre comigo, adoro, pois dá-me muita força. Sr. Padre José Cruz, muitas vezes não podemos, porque há por aí muitas falsas modéstias, na minha opinião. Sem falsas modéstias, tem a noção de quão é importante para muitas pessoas. Eu esta semana, eu já sabia, mas esta semana tenho acompanhado melhor, não é? E tenho visto que a quantidade de pessoas que abordaram e que perguntaram e como é que podemos ver a entrevista, porque nós adoramos ouvir o Padre José Cruz, é pela espiritualidade. O que é que o Padre José Cruz, sem as modéstias, o que é que há no Padre José Cruz? Que instrumento é este que Deus lhe colocou na vida? Eu sou um homem frágil e sou de Cristo. O meu lema na minha vida, desde que sou sacerdote, é aprender a ser e fazer como mestre. E eu tento emprestar a Cristo, não a mim,
não ao homem, mas a Cristo, para que Ele se possa servir de mim e possa chegar aos corações que mais necessitam. Essencialmente isso. Portanto, não... Todos os dias eu oro pelas pessoas que vou encontrar, pelas pessoas que me pedem oração. Não sou eu não quero ser figura. Eu quero mesmo estar a Cristo para que Ele se sirva desta minha expressão e chegue aos corações dos outros. Como eu tento sempre colocar-me, se Cristo visivelmente estivesse aqui comigo, o que é que Ele faria? Ou melhor, e às vezes falo mesmo para Ele: Senhor, faz de mim o que Tu quiseres. Serve de mim. Tu sabes como é que eu estou. E às vezes há dias, pronto, os dias são longos e às vezes duríssimos, não é? Porque são muitas histórias de perda. E a vários níveis, não é só dos doentes, são os familiares, são os colaboradores, e há histórias difíceis, não é? E há alturas que a minha humanidade se manifesta muito. E eu disse: olha, o que eu tenho é isto, sabes? Agora é contigo. E eu vou para uma celebração e eu sei que é Ele que faz, é o Espírito Santo que atua, tenho certeza. Absoluta. Mas não atua assim, não atua da mesma forma em todas as pessoas, ou nós é que não estamos despertos? Porque estamos muito centrados em nós e não disponíveis para Ele. Portanto, o eu. As pessoas estão muito umbilicais. Estão muito viradas para si. E o mundo treina-nos para isso. O mundo treina-nos. O mundo às vezes até fala de espiritualidade, mas não é uma espiritualidade genuína, que liberte, aprisiona. Que era aquilo que falava ainda há pouco. Precisamos, o Espírito Santo liberta, não vai... Até mesmo na própria igreja, vais à igreja quando queres, sais, entras, ninguém te cobra, ninguém está à entrada e a sair a dizer: podes entrar. Bom, infelizmente, pronto, mas isso é estranhos, não é? Isso é outra história. Até nisto, não é? O mundo está estranho, porque parece que não há lugar para todos. E então esta necessidade de deixarmos que Ele atue em nós. Nós, claro que, se Deus nos dá a inteligência, nós devemos colocar ao serviço, não é? Dele. Quando andávamos estudos com o João na universidade, não pensava tirar nem mestrados, nem nada dessas coisas. Nem sequer fiz o exame final de teologia naquela altura. Passados muitos anos, foi necessário. Depois fui fazer naturopatia para poder ajudar as pessoas. Depois convidaram-me para fazer o mestrado em Ética e Espiritualidade da Saúde, para ir buscar ferramentas para ajudar as pessoas. E depois, mal sabia eu, fui fazer perda e luto para ajudar as pessoas, mas também para me ajudar a mim próprio. E eu coloquei... Claro que é doloroso o estudo. Exercer a nossa missão e estar a estudar é duríssimo. Não é? E prestar-se a trabalhos, prestar-se a exames, é duríssimo. Mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. E, naturalmente, se eu ficar apenas naquilo que aprendi tecnicamente, não sou nada. Eu preciso de orar, aquilo que aprendi, preciso de dizer muito a Deus e aos outros com as ferramentas que eu encontrei para que Ele se manifeste em mim. Porque senão, eu sei a técnica, mas não ponho lá o coração. Claro. Não. Sou pouco ou nada, não é? Pouco ou nada, é verdade. E agora temos ali Catarina Gerardo. A Catarina Gerardo foi... manda-nos aqui Está cortado porque eu estou a ver os comentários, mas não se preocupe, porque ali está tudo bem.
Ali está tudo bem. A Catarina Gerardo foi uma aluna minha, foi das minhas primeiras alunas, porque eu dou aulas também em Rio Maior. Beijinho, Catarina. Temos ali também, eu estava a ver, Maria do Céu Xavier, é verdade, eu tenho pena de não poder ir à Eira, mas ouço as palavras doces e dão-me muito conforto. Pronto, deve ter sido no seguimento ainda há bocadinho quando falámos da questão do lugar. Depois Ana Paula Mergulhão, é sempre tão tranquilizador que o Padre Cruz diz, tanta luz. Mas eu sei que temos já 110 comentários, vamos lá aqui tentar... Onde é que está aquilo? Ai, Eunice, fazes-me tanta falta, minha filha. As filhas fazem sempre falta, e as mães também. Faz-me fazer tanta falta agora, porque eu nem estou a ver agora aqui o cursor do ratinho, perdi-o completamente. Está em algures. Está em algures. É Já como está. às vezes a nossa espiritualidade também anda assim um bocadinho perdida, infelizmente é assim, por vezes, estou a imaginar, por exemplo, uma criança, depois a fase do jovem, vai para a universidade e, infelizmente, quando se entra nos lugares da universidade, muitos dos jovens acabam por se afastarem, passam para os prazeres do mundo apenas, a copofonia, as catedrais, a igreja deixou de ser o lugar de encontro, quando era um grupo de jovens, os escuteiros, não sei quanto, e os lugares de encontro passam a ser os bares, os cafés, e gasta-se imenso tempo aí, e às vezes vai-se perdendo até a própria forma, porque a noite não é noite se a pessoa não apanhar uma boa piela, não é? Há esse contexto por aí. E isso vai roubando o lugar da pessoa, da sua sensibilidade, as pessoas acabam por ficar muito descuidadas consigo. inebriadas, não é? Mas não, depois é um trajeto, é um caminho em que a pessoa passa a não cuidar de si e a cuidar do outro, não é? E conheço alguns casais, eu sou assistente de uma equipa Nossa Senhora, pronto, e há casais que se cuidam muito bem e oram juntos e fazem o caminho e passaram para os filhos. Isso é praticar a espiritualidade. Eu faço esta pergunta porque lá de casa também me fizeram esta pergunta. A espiritualidade pratica-se? É praticável? Claro que sim. Como se pratica? É a pergunta ali. Eu penso que já respondeu mais ou menos. É assim, como é que se pratica a espiritualidade? Não sei se perceberam ou não, já há vários dias, 4 ou 5 dias, que o Sol e a Lua se encontram durante o dia. Não sei se perceberam os que estão aí, por aí. Não sei se perceberam que estamos quase na Lua cheia. Não sei se perceberam que houve dias cinzentos e hoje foi o primeiro dia que abriu um pedacinho. Em que a noite está agradável, mas as noites passadas estiveram muito frias. A semana passada foi ao contrário. O tempo está muito instável também. Há quanto tempo, por exemplo, não vamos ver o nascer do sol? Ou o seu adeus, não é? O andar pelos bosques sozinhos, com a mochila às costas, com a sua água, a sua maçã, descalços, de vez em quando, onde há a possibilidade de andar descalço, que não tenham picos, ou andar descalço. Porquê? Nós precisamos de ir ao Éden. Todos nós fomos gerados no Éden. Lá nós vivíamos em plenitude, segundo Gênesis, não é? Com Deus. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia nada. Tanto é que quando eu vou até ao mar, quando vou até ao campo e vou só, o que me acontece? Muito dos pesos que eu levo em mim ficam por lá. Eu, quando regresso a casa, venho bem. Ou venho razoavelmente mais aliviado. Sempre que, de facto, vamos à criação de Deus, respiramos a brisa do Ruá, do Espírito Santo, então nós melhoramos. Hoje em dia,
e eu sou tenho esse memorial de andar pelos campos, na bicicleta, a pé. Hoje em dia as pessoas vão aos supermercados, aos hipermercados, aos centros, não é? Em vez de toda a semana... A natureza tem uma relação especial com a espiritualidade, absolutamente. Não é? Absolutamente. Então, nós nascemos do Éden, do jardim, não é? Claro. E é curioso que praticamente todas as religiões, todas as crenças valorizam a terra. É curioso que o mundo, neste momento, está muito preocupado com as mudanças climáticas e é uma agenda. Mas, verdadeiramente, não defende, porque defende-se isso, mas não defende-se a pessoa na sua ação, não é? E há muita gente que levanta essa bandeira, mas masca pastilhas, fuma, e vai comer coisas que não deve, não é? São incoerências do mundo. E há muitas incoerências nas nossas vivências da espiritualidade. Claro que é bom estarmos em casa e é ótimo que fazemos a nossa casa um lugar também de espiritualidade. Como os símbolos que foi Nossa Senhora, a vela, e eu trago sempre uma cruz e coloquei aqui a minha colaboração também, uma planta. Uma planta que foram os meus alunos, eu sei que alguns nos estão a ver, os meus alunos de 6º e 9º que me ofereceram esta planta hoje. Que bom, então veio. E então eu trouxe para aqui, vai ficar aqui. Neste escritório. E a imaginar a noite estrelada, não é? As estrelas. É um quadro que ofereceram ao João. Mas parece dois planetas e as estrelas. Por isso gostamos deste enquadramento. Claro que quando nós recriamos os espaços, ajuda-nos a sentir melhor, não é? Há bocadinho falávamos dos sabores, mas o espaço também é importante, não é? O que nos envolve é essencial. Eu dou efetivamente dou muita importância ao enquadramento, ao espaço. Transmite muitas coisas. O que é que habitualmente Jesus faz? Vai à sinagoga, lê a palavra, não é? Depois pega nos discípulos, sobe a montanha, desce a montanha, antes do sol nascer, já lá está, sozinho, não é? Fala-os e de barco. Depois, radicalmente, anda por cima das águas, não é? Eu bem tentei. Também tentou isso, além de voar? Sim. Eu ia muitas vezes com a minha tia Zica para a praia, porque eu estava sempre desejoso que eles viessem de França. Eu tentava caminhar sobre as águas. Eu fazia-me perdido ao final do dia, quando eles queriam vir, é quando o sol estava a descer, e que ele faz aquele caminho, não é, de luz. E eu imaginava-me a fazer aquele caminho de luz. E ir até o sol era tão bom. E ainda é, porque eu faço isso muitas vezes. Eu, quando era miúda tinha, ouvia muita história dos 3 pastorinhos. E tinha muita, eu tenho uma azinheira, em frente da casa dos meus pais, há uma azinheira. E eu ia imensas vezes para lá com a esperança que Nossa Senhora aparecesse ali na azinheira, no Tapadão, em Alferrede. Até apareceu, só que estavas tão a desejar. Queria ver daquela forma que eu via nos bonequinhos do meu livro. Pois é. Se calhar não estava desperta, porque hoje sei que eu tenho muita devoção por Nossa Senhora. Eu pertenço a um movimento, já tinha dito, que é a Juventude Mariana Vicentina. Um beijinho também para todos os jovens que eu sei que me estão a acompanhar da JV e, portanto, sou muito devota de Nossa Senhora. Da parte de Mariana e de São Vicente de Paulo. E, portanto, tinha mesmo aquela expectativa, mas eu sei que Nossa Senhora está muitas vezes presente na azinheira da minha vida. Sinto-a muitas vezes. E estava ali uma senhora ainda há bocadinho a perguntar: quando não temos vontade de orar, estamos tão cansados. Descanse. Era isso que... Ainda no domingo passado, Jesus, no Evangelho, naquela tarefa toda de estar, de acolher, refugiar-vos um pouco, descansai um pouco. Eu ouço às vezes tantas pessoas a dizer: eu começo a rezar e adormeço. Não, nenhum, maravilhoso.
maravilhoso. É sinal que estão em paz com Havia uma senhora da minha ex-paróquia, Santana da Carnota, que é uma das piores coisas. Santana da Carnota, já lá fui cantar muitas vezes. Eu estive lá 9 anos. Há lá um restaurante. Tive 9 anos. Tive 9 anos. Há lá um restaurante que faziam fados, porque eu canto fado, e fui lá várias vezes a Santana da Carnota. Exatamente. E havia uma das coisas, um dos problemas dela era que adormecia a rezar. E eu disse, olha, a falar reza-se uma vez, a cantar 2, a dançar 3. E quando se adormece a rezar, 4, porque deixamos nós de rezar e reza a Santíssima Trindade com o nosso anjo da guarda. Portanto, somos... E foi... Não há melhor coisa do que adormecer no leito da oração. Exatamente. Eu acho que é maravilhoso. Eu penso, que horas são, senhor, nosso colaborador hoje aqui? Está quase. É verdade. Estamos mesmo quase a terminar, porque também não... Lá está. Queremos também descansar, porque amanhã vai ter outro dia longo, com toda a certeza. Eu agora, por acaso, estou mais no descanso. Vou poder dormir um pouquinho mais. Mas queria dizer-lhe... Queria que nos dissesse aqui umas últimas palavras. Estamos mesmo a terminar. Eu peço imensa desculpa. Eu já vi que temos 130 comentários. Depois, eu prometo, e o Sr. Padre também irá ver, com certeza. Bem, eu não vou prometer por ele. Sei que eu já percebi que o Sr. Padre nem sempre tem tempo para as redes sociais. Isso eu já percebi. Olha, um beijinho também ao Paulo Ascenso, que nos ajudou e que sei que partilhou e que fez essa parte da partilha na página da EIRA. É ele que gera. E portanto, Paulo, um beijinho, um bem-aja para ti também por esta ajuda. E peço realmente desculpa, estão-me a dizer o som está bom. Ainda bem que está bom. Estávamos a dizer ainda há pouquinho, eu li ali, estão deitados, assim, pois, a estas horas já apetece, se calhar, estar... Não, vamos explicar. É uma questão de voltarem o vosso telemóvel, então se for um computador, peço imensa desculpa, mas depois, na página do YouTube, eu criei um canal que se chama mesmo A Falar Aqui, onde eu vou colocar também este episódio, onde já estão os outros, e aí a imagem já vai estar corretamente colocada, está bem? Portanto, podem sempre rever ou ver esta entrevista no canal A Falar é que a gente entende. E também na página do Facebook da EIRA, depois vou disponibilizar, e na minha também, Dora Maria. Queria que nos deixasse aqui uma última mensagem para quem nos está a ouvir. Já percebeu que tem imensa gente que gosta de si. Deus deve estar imensamente feliz por ter-se colocado desta forma ao seu serviço. Porque nem toda a gente está efetivamente esperta para se colocar desta forma tão altruísta, tão... tem que se estar efetivamente alerta, não é? E nós muitas vezes estamos tão atribulados em tanta coisa que nos esquecemos que todos nós podemos ser como o Padre Cruz. Tu fizeste as neiras, João Trindade? Desapareceu tudo. Não está, está ali. Está. Foi ali, já percebi. Então uma palavra... A culpa é sempre do marido, quando as coisas não correm bem. Há uma coisa que eu acho que é muito importante e que a espiritualidade também nos ajuda, e a fé, que é não temos que encontrar culpados. Até mesmo o próprio Cristo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O mundo quase sempre manda-nos apontar o dedo, não é? Jesus diz àquela que ia ser morta à pedrada, não é? O que não tiver pecados, seja o primeiro a tirar uma pedra. Aprender a amar até os próprios inimigos. E isso é um caminho muito espiritual. E onde, de verdade, nós podemos encontrar o sentido da nossa vida. Porque, infelizmente, e nos hospitais tantas vezes tenho testemunhado,
foi necessário chegar a uma doença ou à agonia da morte para irmãos se reconciliarem, para filhos e pais se reconciliarem, para amigos se reconciliarem. Não deixemos que a história da nossa vida seja assim mutilada. Porquê? Porque perdemos imenso. Sempre que tentamos encontrar culpados, sempre que tentamos atirar a culpa para o outro, nós desvirtuamos-nos de nós próprios. A nossa vida passa a ter menos sentido, porque perdemos alguém na nossa vida. Porque sempre que eu estou mal com alguém, eu perco o lugar do amor de alguém na minha vida. Há coisas que aconteceram há 30 anos, 10 anos, 15 anos, o outro já nem se lembra delas, e eu ainda estou a fervilhar tipo vulcão quando o vejo ou quando lembro dessa situação, entro numa fúria. Isso rouba-nos a paz interior. E eu diria, a espiritualidade e a fé e a religião, todas estas dimensões que se cruzam e que são intrínsecas umas às outras, ajudam a reencontrar essa paz, porque uma pessoa agitada e sem paz está perdida. E, aliás, no exercício deste preparar para partir, uma das coisas que nos paliativos fazem imenso isso, que é tentar que a pessoa fique em paz. Se tem coisas para resolver, e se ela já não conseguir resolver, vamos encontrar alguém que possa resolver por elas. Então, enquanto é tempo, o que pudermos resolver por nós, resolvamos. Tudo o que está pendente, tudo aquilo que está prisioneiro, tudo de relações, de coisas, de partilhas, de heranças, de inimizades, aprendamos o que Cristo nos diz. 70 vezes 7. Não é? Perdoa 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que o perdão esteja sempre à tua frente. Isso vai nos deixar em paz. E atenção, precisamos fazer o exercício do perdão a nós próprios, porque há situações, de coisas que nós fizemos, ou situações em que, de facto, isso nos impede de ser o que somos, porque não nos perdoamos a nós próprios. E isso não nos deixa aceitar. Esse é o primeiro perdão que devemos fazer, não é? Claro. Porque o perdão de Deus é constante, ele está sempre pronto. Basta um sinal. E se eu sou a ovelha perdida dele, o bom pastor, que é Cristo, vem à minha procura. Ele quer-me. E todos aqueles que não estão bem precisam de ser resgatados, não é? Mas é preciso que a pessoa queira ser resgatada. E por vezes não somos. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo perdoar. Se não consegues perdoar, és tu que estás mal. A espiritualidade dá-nos este sustento, não é? Para eu fazer esse caminho e depois o ser capaz de cuidar de cada coisa minha e de todos, de tal maneira que as minhas decisões tenham o meu bem próprio, o bem próprio de todos aqueles que fazem parte da minha vida e o bem de todos, o bem comum. Porque Cristo, quando nos diz ama a ti, ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua razão, ama o outro, até o teu próprio inimigo, e não te esqueças de amar a ti próprio, ama a ti próprio também. E essa é a nossa missão nesta terra. E a espiritualidade e a religião ajuda-nos a viver essa missão. Esse amor genuíno, intrínseco, total,
ou que nos convida para a plenitude. Não é? Cristo convida-nos a ser santos. Naturalmente, os que possam ter outra espiritualidade ou outra religião também têm os seus caminhos, têm os seus propósitos. Então, que sigam esses propósitos. Mas há um ponto em comum, não é? É o amor. Eu acho que o amor sempre. O amor sempre. O amor é onde nos unimos todos. E eu não tenho que viver em inimizade, não é? Nesta terra que é Portugal, antes de sermos Portugal, cristãos e islâmicos conviveram muito bem, casaram-se, partilharam, não é? Viveram a sua vida. Nossa descendência, nós somos descendentes, não é? E por isso mesmo, nós portugueses, somos de grande facilidade de relação com os outros. Está na nossa raiz. Está no nosso género, não é? Mas o nosso género deve ser, nomeadamente os que são católicos, o nosso género deve ser Cristo, não é? E ele, de facto, mesmo para aqueles que possam professar a nossa fé, encontram nele um homem muito especial, não é? Como homem. Único, como nunca houve na vida, na história. Então, este convite a que cada um tenha o seu tempo pessoal, faça silêncio em casa, faça silêncio na sua vida. De quando em quando, nomeadamente os que têm família, com os casais, os filhos, nunca se esqueçam, o casal, preparem o tempo que em breve será a dois, porque um filho cresce num instante. Então, esse cuidar contínuo e o entusiasmo, entusiasmar o outro para que se cuide de si próprio, porque se eu não cuidar de mim próprio, eu terei muita dificuldade também em saber cuidar do outro. E teremos muita dificuldade de cuidarmos de nós dois. Então, estes tempos especiais, como pessoas individuais que somos, é essencial, e nomeadamente os que são crentes, ler a Bíblia, o alimento, não é, da palavra de Deus, não trouxe a Bíblia, mas o alimento da palavra de Deus é essencial. Ou leituras de espiritualidade, os silêncios, os espaços que visitamos, ir ao campo, ir ao mar e, sobretudo, a nossa casa é o nosso ninho, não é? Então, que ela seja agradável, limpa e que também haja silêncio nela. Hoje há muito pouco silêncio nas casas. Porquê? Porque deixamos que o mundo invada. É o telemóvel, o computador, não sei quantos, é os jogos. É. Então, eu aconselho mesmo as famílias, antes de sentarem à mesa, agradecerem os bens. Não é? A oração é essencial. Sentimos agradecidos. Pode não ser perfeito, não é o meu prato preferido, mas que bom que tem comida. Não é? Agradecer a nossa família. Não é a família ideal, será um dia no céu, mas tenho família, tenho alguém com quem conversar, partilhar a minha vida, que me ajuda, não é? E quando, se calhar, estou frágil numa doença, neste caso, eu conto com essa família, não é? E há a família do sangue e há a família dos afetos, do coração, não é? Tenho a minha neta Maria, ou o meu neto António Maria, ou os meus sobrinhos, imensos sobrinhos, que não são apenas... Tenho os sobrinhos do sangue, são dois, Seguir o Simão, mas tenho os outros todos da fé, e os filhos da fé. E é tão bom podermos comungar e partilhar, não é, a nossa vida como irmãos que somos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque somos todos irmãos, não é? Em Cristo somos todos irmãos. Então, o estarmos... Que a nossa casa e as nossas relações do nosso mundo pequeno sejam genuínas, sejam espirituais
e nos ajudem a fortalecer, de facto, a nossa vontade de viver, porque hoje viver no mundo é difícil, é duríssimo. Então precisamos de reencontrar espaços e lugares de paz que nos ajudem a reconstruir o que somos. E claro, o mundo invade-nos demasiado com as suas desgraças. E o melhor mesmo na nossa vida é vivermos na graça de Deus. Muito obrigada, Sr. Padre. Foi uma conversa extraordinária. Eu falei muito menos do que costumo falar. Costumo falar muito mais porque sou muito faladora. Mas hoje estava aqui... Não, eu estava aqui e estava-me a saber tão bem ouvi-lo, aliás, como sempre. Acredito que lá em casa também... e pelo menos tivemos muita gente, eu vi que estava muita gente a acompanhar-nos, porque é realmente muito bom conversar consigo. Espero que também tenha gostado desta conversa, deste bocadinho que tivemos aqui, destas loucuras que adoro às vezes ter. Serão bom. Mas era algo que me apetecia fazer e lá está, neste período agora que estive doente, tive tempo para pensar em muita coisa, para refletir em muita coisa, tal silêncio que também precisei, e depois pensei nesta ideia, assim, por que não chegar às pessoas que com várias temáticas, não tem, hoje tivemos nesta vertente de religião, espiritualidade, mas já tivemos outras, e olha, antes de terminarmos, convido já a assistir na próxima quarta-feira, porque é importante cuidarmos de nós próprios. Claro. Vamos estar à conversa com uma nutricionista, a doutora Mónica Luísa, que nos vai falar de como comer bem, sem passar fome, mas de uma forma saudável, também é importante. Portanto, na próxima quarta-feira, às 22 horas. Eu hoje queria aqui fazer não tenho pipocas, não fiz pipocas, aquilo que eu lhe posso oferecer, que gosto muito de oferecer às pessoas, é a minha música, aquilo que canto. E no outro dia, no telefone, ao conversa ao telefone, disse-me que se eu já tinha cantado algo religioso. Por acaso tentei, quando era miúda. Só agora aqui isto, mesmo quase para terminarmos, agora lembrei-me aqui de uma história. Eu li a Bíblia 3 vezes. Fantástico. A primeira vez... eu gostava imenso de ler, tinha 9, 10 anos, e a primeira vez li como se fosse um livro de histórias, confesso. E é um livro de histórias. Então, o Antigo Testamento adorei, porque todas aquelas histórias do Abraão, do Isaac, enfim, Moisés, aquilo eram capítulos e capítulos, e eu adorei, achei um livro fascinante, a sério. Sem, ir muito mais além, fui lendo, capítulo, até tinha um marcador onde eu deixava, todos os dias lia mais um bocadinho. Depois voltei a ler, uns anos mais tarde, já com outro sentido. Exatamente, com outro sentido. Mas ainda assim, achei que não tinha sido o suficiente. E comecei a ler, não de uma forma do primeiro à última página, como já tinha feito nas 2 formas anteriores. Mas comecei, ia abrindo uma página e todos os dias lia a página que me calhava. E aquilo fazia-me imenso sentido no final de cada dia, porque havia sempre ali uma mensagem. E aí sim, lendo dessa forma, acho que foi a forma que eu consegui entender, à minha maneira, com as minhas capacidades, muita coisa, e que me ajudou imenso mesmo. Mas há cursos bíblicos que ajudam muito a esclarecer e a encontrar o sentido das coisas. Eu sou muito atrevida, sou mesmo muito atrevida. E quando eu digo que sou muito atrevida, porque com 15, 16 anos achei que podia ser eu a fazer o curso bíblico às pessoas mais velhas lá da minha rua. Muito bem, então, claro. E quem é do Tapadão sabe que eu com 15 ou 16 anos peguei na Bíblia e juntei pessoas na casa dos meus pais. Claro. E era um grupinho ali dos meus vizinhos, no bairro de Tapadão, e nós líamos uns versículos e depois refletíamos sobre eles. Tinha, coisas que eu às vezes tenho. Coisas que eu às vezes tenho, desde miúda. Com uma oração.
Podemos, e depois tenho para lhe oferecer, era isso que eu queria. Eu não gravei para nada propriamente religioso, mas há um tema que o Nuno Barroso me compôs, a letra e a música é dele, eu apenas dou a voz, se chama Terra Mãe, e que fala da maternidade, da natureza, que falávamos há bocadinho, que é tão importante na espiritualidade, e também das mães, que eu gosto sempre também de dizer, e também aos pais, é dedicado também aos pais que também são mães. Há muitos pais que também são mães. Portanto, terminamos sim com uma oração e depois com a Terra Mãe. Se houver alguém que não é católico ou tenha outra confissão religiosa, encontramos na oração também. A oração não é mais do que a expressão de entrega do meu eu, de todos aqueles que eu trago no meu coração, a Deus, ao transcendente, ou ao amor, ou à vida. E unamos por aí. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este momento, por este serão diferente. Faz-nos, Senhor, cuidar de cada dia com o Teu amor. Em cada hora, em cada momento. Que Ele siga sempre à nossa frente. Que a Tua paz seja uma constante. E o rio de água viva que nos levará ao mar, ao oceano do Espírito Santo, onde serena a paz, onde se fortalece cada ser, possa ser realidade em nós, Senhor. Faz-nos alimentar bem do que vem da terra, mas, sobretudo, que o alimento do céu seja o nosso sustento cada dia. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Seja louvada a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada com sua nossa Mãe, Maria Santíssima. Santa noite para todos vós e continuemos o caminho do amor. Sou um poema, uma melodia, lançado em verso na primavera. Dei luz ao vento que abraça o tempo e trago em mim ventre de mulher. Sou mãe da terra, sol da primavera, e nasce em mim a planície de cantar. Trago no peito aquele jeito de ser menina, de ser mulher, de ser mulher. Sou um poema, mais um dilema, lançado em verso no planeta do amor. Dei luz ao vento
Sou mãe da terra, sol da primavera, e nasce em mim esta planície de cantar. Trago no peito aquele jeito de ser menina, de ser mulher, de ser mulher. Sou mãe da terra, sol da primavera,